Realme Bands Air 5 Pro, um dos melhores fones da atualidade, com uma grande gama de tecnologias, as mais recentes, para falar a verdade. A pergunta que não se cala é: vale realmente a pena? Será que o investimento nesse fone, que tem um preço relativamente alto, será que vale a pena? Como é que é a questão dele? Me arrependo? Compraria novamente? Antes de fazer comparativos, de falar sobre outros fones, de falar o que seria exatamente um fone TWS, temos a questão de o que é esse fone. Estou usando na potência máxima? Sinto necessidade? Então, falando de fone, eu tenho alguns fones que eles satisfazem minha necessidade de certa forma, porém vi que nos dias de hoje temos a necessidade de um fone com uma tecnologia melhor. Esse aqui tem umas tecnologias que fazem necessário no dia a dia. A tecnologia onde você é capaz de conectar um fone de ouvido a mais de um aparelho ao mesmo tempo, onde você consegue fazer a conexão em um, pausar e depois conectar no outro sem precisar ficar apareando, ou então tomar partida do outro e cancelar a conexão. É muito interessante essa função que tem de dupla conexão. Uma outra função muito interessante desse fone é a questão do cancelamento de ruído. Apesar de não ser exatamente aquela coisa muito expressiva, quando a pessoa pensa assim, cancelamento de ruído, vai abafar 100% do ruído. Não é exatamente isso. É um cancelamento onde boa parte do ruído é dispersado, mas mesmo assim você consegue ouvir alguma coisa. Temos a parte da voz, onde você consegue ouvir as vozes. Tem aquela questão de permitir que você ouça a parte de externa, vozes. Tem o cancelamento de vento, onde a pessoa consegue pausar, tipo cancelar o ruído de vento. É muito interessante. Aí tem aquela coisa, graves. O que podemos falar sobre graves? A parte de graves dele, em comparação ao agudo, é bem equilibrado. Não vejo necessidade de estar utilizando ele no máximo de grave. Existe uma etapas de grave, vamos dizer assim, níveis. Temos alguns níveis de grave. Temos mais baixos, vai progredindo, aí você consegue controlar pelo aplicativo. Eu não vi necessidade de colocar um grave mais alto, mas eu coloco no médio, ele é o suficiente, em minha opinião, pois acaba tendo uma boa resposta ao tipo de música que eu escuto. Em questão de agudo, normal, é bem tranquilo, não deixa nem um pouco a desejar. Agora a questão de volume, uma das coisas que me surpreendeu bastante é a questão do volume. Esse fone em si, ele consegue estar fazendo com que o volume que a gente está ouvindo seja totalmente absurdo. Tenho alguns fones de algumas marcas diferentes que são realmente bons, de certa forma. Em minha opinião, tem um grave excelente que não deixa a desejar, em minha opinião. Marcas como Edifier, por aí vai, QCY, que por mais que alguns deles sejam de entrada, o volume também não é de deixar a desejar. Agora esse daqui é como se eu pegasse o volume daquele e duplicasse. Ele é muito, muito, muito alto. Chega a ser ensurdecedor. A questão da metade do volume desse é como se fosse o volume máximo de qualquer outro fone.
Quem puder estar testando, vale a pena estar conferindo. Eu não sei dizer se o AR3 em comparação ao AR5 Pro tem alguma diferença expressiva, mas na hora de fazer a compra eu optei por comprar o AR5 Pro por ser o mais novo e com a maior quantidade de tecnologia possível, em se tratar desses fones TWS com média gama de preço. Eu espero que tenha suprido um pouco da curiosidade de qualquer um que tenha a intenção de comprar. Vou fazer ainda um review, onde eu vou fazer alguns testes, mostrar o aplicativo e fazer um comparativo entre ele e alguns fones que eu tenho, por mais que não sejam de alto custo, mas é bom a gente tentar botar um pouco o pé no chão e falar o que realmente é um fone de ouvido e o que você precisa, e se realmente isso daqui faz a diferença a alguma situação de grave, alguma situação de agudo, se realmente o volume vai faltar para você. Você vai realmente utilizar esse fone no volume máximo? Eu vou dizer a vocês que realmente não vejo necessidade. A partir da um pouquinho acima da metade é mais que o suficiente. Bom, é isso aí. Espero que tenha gostado. Qualquer coisa, alguma dúvida, podem deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo.